Vamos falar do assunto do dia. Em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, o Senado aprovou o projeto de lei que restabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto, que teve voto favorável dos 3 senadores do Paraná, segue agora para a sanção presidencial. A discussão sobre a proposição começou pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. No colegiado foram 16 votos a favor da proposta e 10 contrários. Já no período da tarde, os senadores favoráveis ao texto conseguiram aprovar um requerimento de urgência para que o plenário analisasse ainda ontem o assunto. Depois de uma sessão longa e com muito debate, a proposta foi aprovada por 43 votos a 21. Os 3 senadores paranaenses votaram a favor do PL, sendo aí o Flávio Arnes do PSB, o Sérgio Moro do União Brasil e também o Oriovisto Guimarães. A aprovação do texto foi vista aí como uma resposta dos senadores ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que considerou a tese do marco temporal como inconstitucional. Como o projeto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ele agora será encaminhado para a sanção do presidente Lula. Pela proposta que passou pelo Congresso Nacional, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam a partir do dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Ou seja, se não comprovarem que estavam nessas terras até esta data, poderão aí ser retirados do local. A proposição aprovada ontem proíbe, por exemplo, a ampliação de terras indígenas já demarcadas, prevê que o governo indenize a desocupação das áreas e valide títulos de propriedade em terras indígenas, possibilita o contato com povos isolados e autoriza o funcionamento de garimpos e a plantação de transgênicos dentro das áreas. O texto ainda permite que sejam desenvolvidas atividades nas reservas em que as comunidades sejam consultadas, a celebração de contratos entre indígenas e não indígenas para exploração de atividades econômicas nos territórios também. Durante a discussão de ontem, o senador Sérgio Moro do União Brasil falou sobre o tema. Vamos acompanhar um trecho. Nós precisamos dar segurança jurídica e pacificar não só a questão do campo, mas da cidade, porque a dúvida sobre essa questão do marco temporal e o fim do marco temporal daria aso a uma série de situações de conflito. Hoje mesmo fui procurado por pessoas lá da cidade de Guaíra e de Terra Roxa, no oeste do Paraná, que afirmaram que os municípios perdem boa parte do seu território com o fim do marco temporal. O senador Oriovisto Guimarães do Podemos também se manifestou sobre a análise do projeto do marco temporal. O assunto é profundamente polêmico e as posições são divergentes. Venceu o marco temporal. Finalmente, nós teremos paz, nós teremos um marco bem definido, o Senado terá falado, terá feito a legislação e o Supremo não terá mais nada que interpretar a Constituição. Logo depois da aprovação do texto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, ressaltou que a análise do assunto não foi uma afronta ao STF. Vamos conferir. Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas, sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, também determina que, caso haja alteração nos traços culturais da comunidade, as áreas reservadas podem ser retomadas pela União para o interesse público ou social, ou ainda para destinar ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Nossa, escutar o Pacheco dá um sono, né? Eu lembro que eu falei ontem que eles estavam acordando, mas é tipo acordar filho para ir para a escola, é lento o processo, né? A voz do Pacheco é assim, com toda a sinceridade, não foi revanchismo. Claro que foi! Claro que foi. Até entendo que o Pacheco tem uma posição oficial ali, tem que dizer isso mesmo. Mas foi revanche sim. Foi um recado claro, duro e direto. O Senado disse basta. E esse comentário vai ser dividido em 2 partes. Primeiro, na questão do mérito. Importantíssimo que o marco temporal seja preservado. Isso garante segurança jurídica ao homem do campo. Garante que quem produz de verdade possa ficar tranquilo para fazer investimentos, por exemplo, para produzir ainda mais alimentos. Não é só economia, claro, o PIB brasileiro conta com o agronegócio, mas é alimentos que nós comemos.
E eu sempre reforço aqui, se tem uma noção que o marco temporal vai atender só os grandes latifundiários, só os grandes proprietários rurais, isso é mentira. O grosso da produção agrícola brasileira é cultivada em pequenas e médias propriedades. É desse tipo de empresário rural que nós estamos falando. Então vamos parar com as narrativas e ver a realidade. Quem trabalha no campo precisa ter a tranquilidade para produzir e o marco temporal reestabelece isso. E tem a questão agora política dessa discussão. Como eu já iniciei falando, sim, é revanchismo, é o Senado finalmente acordando e dizendo não para o Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos pensar aqui e desdobrar o que vai acontecer agora. O Lula já avisou que vai vetar, até porque ele não tem outra opção. E ele vai usar um argumento que convence qualquer político. Olha, a minha base eleitoral pede isso. Aí ele sai de fininho e deixa a briga para o Congresso e para o Senado. Com certeza a medida será questionada na Suprema Corte. E todo mundo já sabe o que pensa a Suprema Corte sobre esse tema. Então a confusão está armada. Os próximos capítulos é que terão que ser observados com atenção redobrada para ver se o Senado realmente falou basta ou se foi também só um jogo de cena para falar, ó, acabou, o que se fala em Brasília já é isso. Olha, não, o Lula vai vetar, aí o Supremo vai entrar na história, o veto fica por isso mesmo, e foi só uma movimentação para dar um recado para o STF, não foi uma movimentação real. Acho que as pessoas não aceitarão isso, ainda mais o agronegócio que está muito preocupado com essa questão. Mas, de toda forma, né, o que está valendo é esse recado que o Senado deu para o Supremo Tribunal Federal. Parecem ter acordado de um longo sono. Vamos torcer para não terem dormido demais e perdido o bonde da história. Poucas vezes vocês vão acompanhar no noticiário algo que nós assistimos ontem, que foi uma votação no Senado Federal acontecer na CCJ, daí um pedido de urgência ser aprovado no plenário e no mesmo dia, por ampla maioria, ser aprovado. Então, essa é uma resposta que o Marco traz aqui a questão da revanche e é de fato uma tentativa de reposicionar o Senado. Conversei com algumas pessoas que trabalham ali no Senado, muitos senadores que votaram favoráveis à questão do marco temporal, teriam críticas pontuais a alguns aspectos, essa questão de exploração de garimpo em terra indígena, a questão dos transgênicos, enfim, outros têm dúvidas sobre a legalidade de obras e empreendimentos, né, dentro das terras indígenas, sem a necessidade de consultar, mas todos votaram juntos por entender que era sim um ato simbólico para tentar devolver ao Senado, devolver ao Legislativo o protagonismo que é dele. Então não adianta ficar tentando dourar a pílula ou esse comportamento do Rodrigo Pacheco meio água divina que não sustenta nada, porque é isso, esse é o momento que vão se separar ali qual é o tamanho de cada um dos poderes da República. Percebam, no mandato passado você tinha um conflito muito grande entre o Executivo e o Judiciário. Você tinha sim parte do Judiciário tomando ali prerrogativas que eram do Presidente da República. Agora, o Judiciário talvez tenha um alinhamento muito grande com o Executivo e eles se voltam para tentar sobrepor o que acontece no Legislativo. E não se enganem, muitas dessas medidas têm sim ali um apoio tácito, principalmente das lideranças do atual governo. Então, as coisas precisam ser ali serenadas. O Mark trouxe a questão que o impacto não é só no agronegócio, ela envolve impacto, inclusive, no poder público, Mark. A decisão sobre a qual o Supremo se manifestou era um pedido do governo de Santa Catarina, entendendo ali que uma parte do seu território não deveria ser compreendido como reserva indígena. Então, devagar com dor para aquelas pessoas que ficam tacando pedra a todo momento, mas esse conflito entre os poderes, ele não deve acabar agora, e eu tenho um receio que as coisas se compliquem e fiquem parecidas com o que aconteceu, o conflito aberto lá na época da Raposa da Serra do Sol. Quem lembra sabe que foi realmente um problema gravíssimo. Olha só, eu quero elogiar aqui a bancada paranaense no Senado. Os 3 senadores votaram a favor do marco temporal. 2 deles, inclusive, votaram duplamente, porque Sérgio Moro e Eurovício Guimarães fazem parte da CCJ, votaram positivamente lá e depois no plenário referendaram
entendimento. E o Flávio Arnes, que é do PSB, um partido de esquerda, base do Lula, votou contra o próprio partido, que é louvável também, né? Votou pelo Paraná e não pelos detalhes políticos lá que envolvem essa questão. E, aliás, o governo perdeu essa questão feio, né? Vários partidos daqueles que recém entraram nos ministérios, né, não entregaram os seus votos, né? Então, por exemplo, dos 4 votos do Progressista e Republicanos, 3 foram a favor do marco temporal e uma ausência. A gente já tinha falado isso aqui, que não adianta ficar loteando o governo, porque o efeito é o mesmo da inflação, falando de moeda. Você aumenta lá o gasto, né, a impressão do dinheiro no caso, mas você cria outros problemas que você inflaciona tudo. Eles vão negociar voto a voto e isso mostrou bem. Não adiantou um monte de ministério lá, porque o governo perdeu e perdeu bem essa questão no Senado, que é uma casa que é mais simpática ao governo federal. É importante entender isso também. Mas vamos em frente, vamos entender o que acontece.